Senhoras e senhores, boa noite. Após 14 audiências públicas entre 2013 e 2014, a Comissão da Verdade, Michal Gartenkraut, de São José dos Campos, fará hoje a entrega do relatório final. O presente documento é composto de 66 páginas e 2 anexos, um com 19 apostilas, com as atas que registram os depoimentos orais, e outro com 1.547 páginas de cópias de relatórios dos órgãos de informações e ata das reuniões realizadas na Câmara. A Comissão da Verdade de São José dos Campos, instaurada por iniciativa da vereadora Amélia Naomi, amplamente apoiada por todos os vereadores e vereadoras, contou com depoimento de quase 100 pessoas. A comissão teve o intuito de apurar violações dos direitos humanos no período de 64 a 85 e reconstruir a história da cidade durante o período da ditadura militar. A comissão dividiu o trabalho em 7 temas principais: os idos de 64 no ITA e na cidade, os idos de 75 no ITA e na cidade, a perda da autonomia política do município, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, as perseguições ao movimento sindical, o movimento estudantil na cidade e a imprensa de São José dos Campos na ditadura. Passaremos agora à composição da mesa. Já se encontra presente a vereadora Amélia Naomi, presidente da Câmara. Em nome da vereadora Amélia, gostaria de convidar o vereador Shakespeare Carvalho, integrante da Comissão da Verdade. Convidamos também a vereadora Dulce Rita, integrante da Comissão da Verdade. Convidamos também o vereador Tonhão Dutra, também integrante da Comissão da Verdade. Convidamos também o vereador Willis, vereador integrante da Comissão da Verdade. Convidamos o presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, senhor Alcemir Palma. Convidamos a coordenadora do projeto Promemória, professora doutora Maria Aparecida Papali. Convidamos também o jornalista Luiz Paulo Costa, assessor da Comissão da Verdade, Michal Gartenkraut. Convidamos também o militar reformado, o senhor Pedro Lobo, assessor da Comissão da Verdade. Convidamos também o assessor da comissão, Ovídio Ferreira Dias, todos os assessores da comissão, que muito contribuíram para o trabalho, são anistiados políticos. Pedimos à nossa equipe técnica que coloque agora um vídeo com imagens da Comissão da Verdade.
da flor, seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Convidamos para fazer o uso da palavra o escritor, relator do relatório final da Comissão da Verdade, Moacir Pinto. Chegando, quanta honra recebê-lo aqui. Queria antes, o Moacir vai chegando, eu vou falando, tá, Moacir? Porque a gente foi assistindo, eu, Luiz Paulo e o Pedro Lobo, a gente estava emocionada, a Dulce Rita aqui também, um pouco das pessoas, da história. Cada sessão tinha uma história, né, uma luta, uma tortura e uma vitória. Então, para passar a palavra para você, para registrar a nossa impressão do vídeo, que é só de imagens, mas de seres humanos. Boa noite, Amélia, boa noite a todos e a todas. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui na condição de relator. Quando eu fui convidado para fazer a relatoria, fiquei muito contente. E por saber, inclusive, já conheci o conteúdo dos depoimentos, mas por saber a importância da tarefa, né?
a responsabilidade e a importância da tarefa, que eu procurei cumprir o melhor possível, no tempo que foi possível, que foi concedido, e recebi muito apoio da equipe aqui da Câmara, dos servidores da Câmara, dos profissionais da Câmara, que ajudaram muito. Eu peguei o bonde andando, peguei os depoimentos prontos, o material já organizado dentro da lógica formal daqui da Câmara. Isso me ajudou, mas também criou algumas dificuldades, mas nós nos entendemos e acabou saindo esse relatório que já foi mandado para a Comissão Nacional e que está sendo entregue aqui hoje. Então, eu pensei que talvez fosse importante eu apresentar para vocês um pouco do conteúdo do relatório, para dar sentido, né? Porque a gente, quando escreve um livro, a gente vai fazer um lançamento de um livro, então fica o autor conversando com uma plateia que não sabe o conteúdo daquele livro que ele está apresentando, não tem muita graça, né? Então, a mesma coisa é o relatório. Então, eu achei que a minha melhor contribuição era apresentar para vocês um pouco de uma síntese de que relatório que é esse, né? Então, o relatório, ele está cumprindo, foi feito com base para atender dois focos, né? Um é atender às demandas da Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Nacional da Verdade, em cada audiência, em cada sessão, em cada ponto do Brasil, tem a intenção de buscar novos fatos, de buscar descobrir novos possibilidades de encontrar os companheiros desaparecidos, tinha a intenção de descobrir novos centros de tortura, ou centros de repressão, de eventualmente apontar atingidos e apontar responsáveis pelos crimes da ditadura, né? Então, esse é o relatório, na medida do possível, a gente procurou cumprir da forma mais sintética possível, porque a Comissão Nacional da Verdade tem um problema, inclusive, até de tempo, né? Agora, por outro lado, por solicitação da companheira Amélia, da comissão, havia um desejo da gente tornar esse relatório ele facilmente compreensível para o usuário, vamos dizer assim, para a pessoa, o cidadão comum, para o pesquisador que for manusear o relatório, ele vai sendo dirigido a entender, esse relatório foi feito com base na comissão que trabalhou desse jeito, que estava articulada com a Comissão Nacional da Verdade, e trabalhou da seguinte forma. E aí, quando tem tal fato, esse fato que está apontado aqui, você acha na apostila do anexo, apostila tal, do anexo 1, tal. Então, fazendo quase que um mapa dos 7 erros, né, para você seguir no caminho, né? Então, esses foram os dois focos. Então, atender as demandas da Comissão da Verdade e torná-lo compreensível ao cidadão comum e aos pesquisadores, né, que vão fazer uso desse vasto material que a comissão gerou. Aí o relatório, propriamente dito, ele tem 5 partes, né? Ele foi feito em 2 versões. Numa versão em papel, tem o relatório propriamente dito, e 19 apostilas, como já foi dito aqui, cada uma com a íntegra dos depoimentos de cada tema, né? Então, teve um dia que o Portela veio aqui, e depois no tema questão sindical dos trabalhadores, tal. Então, tem uma apostila que tem o depoimento do Portela na íntegra, né? E de todos os demais companheiros que vieram aqui, né? E tem a versão eletrônica, que tem o relatório na íntegra, as apostilas e os anexos das apostilas. Então, por exemplo, no relatório, voltando a falar dos trabalhadores, o Mancha, no seu depoimento, apresentou aqui uma denúncia muito relevante, que foi sobre a criação, aqui, durante a ditadura aqui em São José, de uma articulação de empresários e dos órgãos de repressão para perseguir os trabalhadores e dificultar, inclusive, o acesso ao emprego dos trabalhadores lutadores, né? Esse trabalho foi mais aprofundado, foi melhor estudado pela Comissão da Verdade formada no âmbito do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, eles nos forneceram a íntegra do relatório
feito pela Comissão da Verdade, e essa íntegra faz parte, é um anexo da apostila, no eletrônico, quem acessar a apostila relativa ao depoimento dos trabalhadores tem como anexo a íntegra do relatório da Comissão da Verdade, que trabalhou no âmbito dos sindicatos metalúrgicos e que aprofunda a questão do secose, tem depoimento, inclusive, de representantes de multinacionais, etc., que acabam entregando ouro, deixando claro que isso houve mesmo e como é que funcionava, né? Bom, assim, além disso, tem um outro anexo importante, que a gente chamou de anexo 2, que é só na versão eletrônica. O ex-vereador João Bosco da Silva, militante do PCdoB, ele levantou o que a gente chama de capivara dele, ele levantou tudo que os órgãos de repressão, tudo que os órgãos das agências da ditadura tinham levantado sobre ele, e como ele era do PCdoB, acaba aparecendo muitas coisas do PCdoB, do PCB, de outras organizações de esquerda, do movimento estudantil, do movimento sindical. Então, ele entregou aqui na Câmara um rico material com 1.547 páginas, de um período da década de 70 a 90, com passagens pelo Brasil todo, que mostra como que os órgãos, as arapongas e o pessoal, os organismos de repressão, como é que chama isso, de espionagem da ditadura funcionava, né? Articulados entre si, etc. As bobagens com as quais eles se preocupavam, as perseguições que eles insistiam em fazer, tal, né? E isso daí ficou disponível para a sociedade, para estudo, ajudando, inclusive, quem precisa fazer levantamentos históricos, levantamentos, inclusive, para orientar processos, etc. Sim, e tem uma parte, né, nesse material do Bosco, relativa à riqueza dos acontecimentos, dos debates que aconteciam aqui na Câmara, em São José dos Campos, nos anos 70, que tinha dois lados, assim, basicamente, a bancada da ditadura e a bancada da oposição, rumo à democracia já. Então, é uma riqueza muito grande de debate, né? Uma riqueza muito grande de debate, envolvimento de imprensa, da sociedade, etc. Prefeito, maior parte do tempo com prefeito nomeado, né, pela ditadura. Então, esse material que o Bosco forneceu é o anexo 2, que está no arquivo eletrônico, na parte eletrônica do material produzido constante do relatório, né? Bom, o relatório, ele além de apresentar a comissão, apresentar quem como é que funcionou, tal, ele veio dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente apresentou cada sessão, qual era o tema, quem falou, e um resumo do que falou, e apontando, falando, se quiser ler a íntegra do que eles falaram, vai para a apostila tal. E na terceira parte, tem mais uma que depois eu vou falar, aí nós separamos todas as pessoas que foram atingidas pela ditadura, desde atingidas porque, por exemplo, foi morto como o companheiro Arantes, né? José Roberto Arantes, que era um estudante do ITA, que foi expulso em 64, que depois, em função desses acontecimentos históricos, ele foi para São Paulo, acabou entrando na USP, depois se engajando no movimento estudantil e depois no movimento de enfrentamento armado à ditadura, e foi morto, e desapareceram com ele, demorou para ser esclarecida o caso da morte do Arantes, passando por pessoas que foram expulsas do ITA, pessoas que foram presas e expulsas praticamente do CTA, gente que foi perseguido, e aí eu queria fazer até uma referência, me pedir licença para ele para fazer, aqui está presente o Flávio Priante, que é filho de uma pessoa que sofreu uma perseguição nunca explicada, legalmente, não tem nenhuma explicação objetiva por a perseguição que ele sofreu, e ele não era um militante de resistência à ditadura, ele era um comerciante
no bairro de Santana, um comerciante de família tradicional, família Priante, que era o José Priante Júnior, e ele durante o mês de março de 67, ele sofreu tanta angústia, tanta perseguição e tanta desmoralização. Toda hora vinham buscá-lo aqui, ele e o irmão dele, e mais alguns outros comerciantes, inclusive também nós temos notícia de que aconteceu isso, e eram levados para Caçapava. E essa pessoa, no caso, o José Priante Júnior, no dia 20 de março de 67, ele acabou não aguentando essa desmoralização, essa falta de respeito, essa perseguição, ele acabou se suicidando. Então, ele e o Arantes, do ponto de vista humano, são dos dois casos mais dramáticos da nossa história da ditadura aqui em São José dos Campos, né? Então tem uma parte do relatório que trata dos atingidos. Tem os atingidos, e numericamente, por exemplo, os maiores atingidos foram os trabalhadores, principalmente metalúrgicos, que perderam seus empregos, foram perseguidos. Muitos deles foram anistiados, nós fomos, desse ponto de vista, vitoriosos também, né? A verdade prevaleceu, né? Mas numericamente foi. Agora, os fatos mais significativos, que a gente, inclusive, destacou como tal no relatório, né? Foi o caso dos acontecimentos do ITA. Que o relatório, os depoimentos da Comissão da Verdade serviram para explicitar muito bem o que aconteceu no ITA, né? Em 64, 65, 75, né? Onde pessoas, nas vésperas de tirar diploma, perderam o diploma, além de ter sido presos, de ter sido enxotados alguns da cidade, né? Outro caso que foi, do ponto de vista da produção para o conhecimento da história local e nacional, significativo, foi considerado significativo e foi para o relatório, foi a questão do papel do 6º RI de Caçapava, como um centro de poder e de repressão. Os depoimentos das pessoas mais expressivas da cidade, e aqui estou vendo o ex-deputado, ex-vereador Coimbra, né? A sessão que ele participou foi muito significativa desse ponto de vista. Eles conheciam bastante a história, né? Eles mostraram, assim, de certa forma, o pessoal que era, vamos dizer, a classe política, uma certa elite da cidade, mais tradicional da cidade, que se conhecia, que se respeitava, se enfrentava também, etc., tinham mais medo de Caçapava, porque Caçapava era o imponderável, vamos dizer assim. Era o selvagem, né? Então, a Comissão da Verdade de São José está dando essa contribuição para a história nacional, que é apontar o Exército de Caçapava, o 6º RI, como um centro de poder e, de certa forma, de tortura também. Nós não temos nenhuma notícia de tortura física, mas temos de tortura psicológica, como o fato que vitimou o José Priante Júnior, né? O comerciante José Priante Júnior. Então, por último, cada uma dessas histórias estão relatadas pelas pessoas, nos seus detalhes, e quando faltava detalhes, no caso do senhor Priante, nós fomos atrás, por exemplo, a comissão foi atrás e aprofundou, né, graças principalmente ao depoimento do Flávio, do filho dele, um dos dois filhos dele. Então, todas elas estão documentadas nas atas, né? Estão registradas em depoimentos, né? Por último, do relatório consta as reparações que a mesa da Câmara fez em relação ao que era possível fazer no âmbito de São José. Então, nós tivemos vereadores, vice-prefeito e prefeito, que perderam absurdamente o mandato. Alguns foram intimados a dizer que não gostava mais de política, que estava pedindo demissão. Tem esses documentos para vocês verem, né? Como é irônico, né? Como é irônico isso. E outros foram caçados mesmo, como o caso do prefeito Veloso, que ele era do partido da Arena, do partido do governo, mas mesmo assim ele foi caçado, né?
E foi colocado, no lugar dele, foi colocado um outro representante da ditadura, que era o coronel, então coronel Sérgio Sobral, né, que foi o primeiro interventor. Nós tivemos 2 interventores aqui, né. Então, a mesa da Câmara fez a reparação, concedendo título, né, como é que fala? Foi um mandato popular, ainda que simbólico, reintegrando, vamos dizer assim, né, recolocando eles na condição de mandatários aqui na cidade. E por último, o relatório contém uma lista das pessoas que nós achamos que é passível de fazer a reparação a nível nacional. Algumas questões, por exemplo, a questão, por exemplo, do seu José Priante Júnior, nós achamos que seria passível de reparação, né? É isso, então, gente, que eu tinha para dizer. Agradecer muito. Eu não tinha visto que o prefeito Carlinhos, amigo e companheiro Carlinhos, estava aí também. Eu queria saudá-lo e saudar a Amélia, dizer assim, que alegria que está acontecendo isso, que isso foi possível estar acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado. Pedimos aos vereadores presentes na mesa que se dirigam à frente da mesa para que o senhor Pedro Lobo, um dos assessores da Comissão da Verdade, faça a entrega do relatório. Convidar o prefeito Carlinhos para compor a mesa, por favor. Gostaríamos também de convidar o Eduardo Gartenkraut, filho do ex-reitor do ITA, Mical Gartenkraut, para que venha também compor a mesa. Enquanto o relatório é entregue, gostaria de registrar a presença do secretário da SSM, Antônio Carlos Wolff Naldoni, Marcos Aurélio dos Santos, secretário de Governo, Alberto Haddad Filho, pró-reitor de graduação do ITA, representando o reitor, Carlos Américo Pacheco, Nádica Cógio, historiadora do Arquivo Público Municipal, Claudinei Correia, assessor parlamentar do deputado estadual Gerson Bittencourt, Márcia Gomes de Lima, membro da Afronorte, Sandra Mendes Sampaio de Souza, diretora cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e a viúva do professor Mical Gartenkraut, Lena Costa. E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados. Passaremos a palavra à presidente da Câmara, vereadora Amélia Naomi. Nas ruas, campos, construções. Queria também dizer que nessa última sessão da Comissão da Verdade, que eu me sinto honrada, muito feliz com esse trabalho, que a gente já está designando o seu Pedro Lobo de nossos assessores, o seu Pedro Lobo, Ovídio Luiz Paulo, mas são grandes pessoas que tiveram uma luta importante nesse país contra a ditadura militar. Queria registrar a presença de algumas pessoas que fizeram depoimento na Comissão da Verdade e estão aqui hoje. Aparecida Santana Borges, militante,
registrou aqui sua participação na URGS, Cláudio Vieira, ex-aluno do Colégio João Cursino, Ernesto Gradella, sindicalista, Flávio José Priante, depoente, José de Castro Coimbra, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, deputado federal, teve também fazendo depoimento, Luiz Carlos Prestes, ou Mancha, Luiz Paulo Costa, que está aqui hoje, o Mancha, que é do sindicato, também coordenou a Comissão da Verdade dos Sindicalistas, Maria Lúcia Palmeira, também da Juventude Cristã Católica, Marlene Gadencral, que fez o depoimento, Moacir Pinto, Pedro Lobo, Vicente Sioff, também, que era estudante, ex-aluno da Faculdade de Engenharia. Bom, vou ler aqui para não 10 páginas, tá bom? A Comissão da Verdade, Michal Gardencral, foi criada para apurarmos as violações de direitos humanos em São José dos Campos, durante a ditadura militar, nos idos de 1964 a 1985. A escolha do nome da comissão se deu pelo reconhecimento ao ex-reitor do ITA, que não mediu esforços que os alunos expulsos da instituição durante a ditadura militar fosse coletivamente anistiado pela Comissão Nacional de Anistia, o que aconteceu, para serem diplomados e assim reintegrados à comunidade iteana. Este ato foi considerado insubordinação pelo comando do então CTA, que solicitou a sua exoneração da reitoria do ITA e que contrariou a determinação de que cada aluno expulso deveria requerer a sua anistia individualmente. Esta era a posição do comando do CTA. Tem alguns companheiros que estão aqui na luta pela anistia, sabem que individualmente é muito difícil conseguir anistia. Foi muito importante essa posição do reitor do ITA para que todos fossem anistiados. Em relação ao ITA, ainda verificamos que, durante a ditadura, foi sancionada uma lei que determina que os alunos do ITA sejam obrigados a cursarem o CPUR, Centro de Reparação de Oficiais da Reserva. Isso acho que se deu em 1975, numa disputa que teve no ITA. Contrariando os ideais do idealizador, idealizador do CTA, do ITA, Marechal Casimiro Montenegro. Esta lei, infelizmente, ainda está em vigor, em vigência até hoje, o CPUR no ITA. O trabalho da Comissão da Verdade deixou patente que a democracia é um bem tão precioso que exige vigilância diária. Os depoimentos foram muito importantes, pois podem fomentar vários debates, como foram levantados aqui pelo Moacir. Podem ser conferidos todos esses depoimentos da Comissão da Verdade pelo YouTube. Em breve, esta casa também vai fazer um e-book, um livro resumido de todos os depoimentos, e vai ficar no site da Câmara, e também poderão ser acessados no Arquivo Público Municipal, por meio de parceria que firmamos com a Fundação Cultural, Fundação Cassiano Ricardo, que trouxeram vários alunos para o debate da ditadura. A Fundação exibiu, fez um projeto bastante interessante, que chama Projeto Golpe na Tela, que, além de trazer os filmes, trouxeram os diretores, os atores do filme, e o debate com a comunidade foi bastante rico e importante nesse ano, que foi 50 anos da ditadura. Houve também uma parceria com a Univap, com o projeto Promemória, um projeto que essa casa tem faz vários anos. Essa é a última sessão minha, então quero reiterar que nós vamos continuar, espero que todos os vereadores e a nova mesa diretora continue com essa parceria importante com a Univap. Também, um outro ato importante dessa casa, através do Promemória, nós pudemos recuperar, foi
o resgate que fizemos, a devolução simbólica dos mandatos dos ex-vereadores Mário de Paula Ferreira, Jorge Pinto de Souza, Getúlio Orlando Veneziani, José Ferzental e o ex-vereador Antônio Sebastião Pereira, que teve seus direitos cassados. Também perderam o mandato, que também já foi dito aqui pelo Moacir, durante a ditadura, o ex-prefeito Eumânio Ferreira Veloso e o vice-prefeito Jorge Vieira da Silva. Constatou-se também que, por 13 ocasiões, a ditadura agiu contra os alunos do ITA, em 64, 65 e 75, expulsando os alunos sem provas e eram considerados comunistas e, por isso, subversivos. Foi por meio da Comissão da Verdade que os alunos, ex-alunos, puderam tornar público as suas histórias, relatando as prisões e as torturas e as consequências dessa expulsão. A audiência deles foi em Brasília, com o vice-presidente, mas o relato pessoal foi feito nesta casa. O trabalho quero aqui agradecer a participação dos funcionários desta casa, de todos os funcionários da imprensa, da TV, do Sérgio Werneck, Roger e de outros, se eu estiver esquecendo, mas a imprensa eu coloco um conjunto da TV e a nossa assessoria interna. Quero agradecer aqui o trabalho feito pelo Luiz Paulo Costa, pelo Ovídio, pelo Pedro Lobo, pela Priscila Vidal, que não mediram esforços nesse período todo de trabalho. E quero terminar, por último, agradecer à família do ex-reitor Michal Gardekrau, que aprovou e autorizou que a Comissão da Verdade recebesse o nome desse homem importante, corajoso e que disse não à ditadura militar. Então, quero aqui encerrar, dizer que nossa casa cumpriu o seu trabalho, entregamos esses documentos em Brasília, teremos um livro que será editado pela Fundação Cultural e esperamos que isso sirva, essa documentação, de objeto de vários estudos e, mais do que isso, um instrumento de luta para que a gente não tenha mais esses momentos duros de chumbo, como foram aqui vividos no Brasil. Então, tortura nunca mais. Convidamos para fazer o uso da palavra o prefeito Carlinhos Almeida. Boa noite a todos, a todas. Eu queria cumprimentar a vereadora Amélia, presidente da casa, vereadora Dulce Rita e vereador Willis, que integram a Comissão da Verdade. Em nome deles, saudar e parabenizar todos os vereadores. Cumprimentar aqui o presidente da Fundação Cultural, Alcemir, coordenadora do projeto Promemória, professora Maria Aparecida Papali, o jornalista Luiz Paulo Costa, o nosso amigo Pedro Lobo, e também o Ovídio, os três que funcionaram como assessores dessa Comissão da Verdade. Quero parabenizá-los pelo trabalho, e também o Eduardo, que representa aqui a família do nosso querido Michal. Eu queria bem rapidamente dizer que fiz questão de atender o convite da Amélia e de comparecer nessa sessão de encerramento da Comissão da Verdade, porque esse é um momento extremamente importante que o país vive e que a cidade de São José dos Campos participa através da Câmara Municipal. O momento em que se resgata a memória do que foi o processo do regime autoritário no nosso país. As vítimas que sofreram os abusos, as atrocidades, e a grande vítima que foi o povo brasileiro, que foi privado da liberdade, da possibilidade de eleger os seus representantes, dos direitos fundamentais. Queria encerrar aqui citando 2 episódios que eu acho que mostram
que não é uma coisa fora do tempo relembrar, discutir essa questão do que foi o regime autoritário no Brasil. A primeira eu vivi logo que fui eleito deputado estadual, em 1999. Se nós lembrarmos, já em 82 nós tínhamos eleito democraticamente o governador de São Paulo. Mas em 99, quando eu assumi o mandato de deputado estadual, eu acompanhei uma comissão de deputados e fomos até órgãos do aparato policial e encontramos lá fichas e mais fichas de monitoramento da movimentação de autoridades, sindicalistas, né, o que aconteceu mesmo depois de retomarmos a eleição do governador de São Paulo. Eu até me lembro que, mexendo lá naqueles arquivos, uma das fichas que eu encontrei era a do então vice-governador Geraldo Alckmin, né, que era apontado ali como tendo participado de uma reunião de aposentados, se não me engano, em Cruzeiro. O segundo episódio me foi relatado pelo ministro Celso Amorim, que me disse que ele e o presidente Lula tomaram a decisão, atendendo a família do poeta Vinícius de Moraes, né, e vários intelectuais do país, tomaram a decisão de restituir ao Vinícius de Moraes, né, o cargo de diplomata, que lhe foi cassado. E o Celso Amorim relatou a dificuldade que foi, né, aprovar essa questão dentro das instituições do próprio Itamaraty. Né? Então, o processo andava, mas andava lentamente e era preciso a todo momento. Por quê? Porque, infelizmente, né, ranços do autoritarismo ainda persistem no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, nas nossas instituições. Então, eu que acompanhei aqui o relato do Moacir, que conheço de muitos anos, quero mais uma vez cumprimentar essa Comissão da Verdade e dizer que São José dos Campos, mais uma vez, não fugiu, né, ao seu compromisso, ao seu resgate histórico e à sua participação num momento tão importante do nosso país. Queria também dar um abraço aqui ao doutor Coimbra, né, e na pessoa dele saudar todos os ex-prefeitos, ex-vereadores que compareceram, que deram a sua contribuição na Comissão da Verdade. Parabéns, Amélia. Pedimos aos vereadores da mesa que novamente se postem à frente dela, para que proceda a entrega do relatório ao presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma, que esse relatório entregue ao Alcemir irá compor o acervo do Arquivo Público Municipal. Pedimos também ao Alcemir que vá à frente da mesa. Como já foi dito, em breve esse arquivo poderá também ser consultado no arquivo público. Gostaríamos, então, de convidar o Alcemir Palma para fazer o uso da palavra. Brevemente, eu queria, primeiro, parabenizar a presidente da Câmara, Amélia Naomi, e os vereadores da Comissão da Verdade. A redemocratização do país foi em 85, né? Mas somente agora a Câmara e a coragem da Amélia em criar e propor a Comissão da Verdade para que a gente tomasse pé do que aconteceu no nosso município, né, com relação ao período da ditadura militar. Então, eu queria saudar os vereadores, né, que criaram, em especial, este mandato da presidente, que teve a coragem de criar essa comissão. E queria também destacar aqui o papel importantíssimo do Arquivo Público do município, né, na pessoa da Nádia, que se encontra aqui, como local de resgate, um local onde se encontra todos os documentos da nossa cidade e das nossas instituições. E é lá que, inclusive, a gente acabou de receber, a gente vai levar toda a documentação da Comissão da Verdade para a pesquisa de todas as pessoas que querem conhecer um pouco desse período muito ruim.
foi falado aqui, a Fundação também desenvolve, e a gente ainda vai continuar desenvolvendo até abril do ano que vem, o Golpe na Tela, né, e promover o debate sobre isso. E dizer a importância desse relatório nesse momento em que a gente vê muitas e muitas manifestações pedindo golpe militar nesse país. Então, eu acho que a Comissão da Verdade, o relatório da Comissão da Verdade, vem dar uma resposta para que a gente não tenha nunca mais golpes como o que aconteceu em 1964. Ou seja, neste ano que completa 50 anos de golpe militar, eu acho que é bom lembrar que a democracia é bom e tem que ser construída, e não devemos acertar nenhuma manifestação de golpe nesse país. Obrigado. Gostaríamos de convidar o Ovídio, que é um dos assessores da Comissão da Verdade, para que venha também fazer um breve relato. Boa noite, companheiros. Bom, eu quero parabenizar a direção de São José dos Campos, do Partido dos Trabalhadores, né, e outros partidos que colaboraram. Temos esse conhecimento, né, que muita gente acha que a mídia não fala nada, então aqui essa é a nossa mídia. Eu queria relatar aos companheiros que eu estive com... Tem uma pendenga aí sobre o assassinato do João Goulart. E o general que me torturou, ele era coronel na época, Sebastião Alvim. Encontrei com ele em São Paulo durante 2 vezes. A primeira vez a gente desentendeu, mas ele falou para mim que acabou o comunismo, ficou pior. Eu falei, onde é que teve comunismo? Só na cabeça dele. Bom, ele me relatou que o assassinato do João Goulart, ele fazia parte da Operação Condor, e que o Jango foi assassinado na Argentina, que foi muito bem feito o serviço. Porque tem essa pendenga aí, diz que não tem prova, isso e aquilo, né? Mas ele relatou para mim que ele fazia parte, era amigo do Pinochet, que fizeram o serviço bem feito. Então, acho que é importante a gente, né, se precisar depor. Eu acho que eu esqueci de relatar na Comissão da Verdade que eu fui depor em Santos, porque nós estivemos presos no navio, viramos marinheiro, e tinha muita gente em São José, tinha um tal de Ariza, parece que foi prefeito, o pessoal aí deve conhecer, né? Vice-prefeito, né? Tinha professores também de São José, no navio presídio, né? No Raul Soares. Então, companheiros, é isso. Eu acho que nós temos que nos preparar para nunca mais, né? A tortura nunca mais. Obrigado. O presente relatório já foi encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório final será apresentado amanhã. Passaremos agora a palavra à vereadora Amélia Daome, presidente desta casa, para as considerações finais. Lembramos a todos que quem quiser a mídia com o relatório, a gente vai anotar e vai mandar, pode pegar depois, tá? Não precisa levar um carrinho daquele, mas tem DVD aqui. Gostaria, então, de encerrar a presente sessão. Os desdobramentos da Comissão da Verdade são diversos. Vou acatar a sugestão do Luiz Paulo Costa, para que aqui, no espaço que a gente tem, a gente deixe colocado memorial legislativo, também tem aí essa documentação para quem quiser consultar, né? Isso vai estar à disposição das escolas, dos estudantes, e já fornecemos o CD, que está sintetizado toda a documentação. Então, nesses 50 anos de ditadura que completou esse ano, a Câmara Municipal realizou essas atividades da Comissão da Verdade. Encerramos na noite de hoje,
com um relatório e, posterior a isso, os livros. Então, queria agradecer a todos e a todas que vieram, que fizeram depoimentos, companheiros sindicalistas, que também participaram ativamente, os anistiados da Embraer, anistiado da GM, anistiado da Nacional, vários trabalhadores que estão aqui hoje, Gradela da Band, da Fiel. O governo brasileiro tem, aos poucos, feito reconhecimento da ação e da perseguição que os trabalhadores sofreram, e tem feito, com organização, inclusive, aqui do sindicato e da Comissão dos Anistiados, tem feito vários reconhecimentos, e vários, hoje, trabalhadores já estão recebendo a anistia do governo federal. Então, queria agradecer ao Coimbra, à família do Mikau Gardenkrau, vai ficar eternizado nessa casa, e dizer a todos vocês que nós vamos estar atentos, acho que aqui todos os vereadores participaram de uma forma efetiva ou indiretamente desse processo todo, vamos estar lutando pela democracia contra a ditadura militar. Obrigada a todos e a todas pela presente sessão.